Oi, eu sou a Ana Luísa, geração Z. E eu sou a Fê, millennial raiz, quase X. E esse é o 5º episódio do Papo de Gerações. Yeah! Gente, que loucura, já é o 5º episódio. Tá passando correndo, mas ao mesmo tempo, tipo, parece que faz um tempo que a gente tem feito isso, não sei. É engraçado, né? Mas é Acho que é porque tem sido muito intenso. Sim, é sempre tipo, mal acabou de sair um, a gente já tem que pensar outro e é uma correria. Bom, muito obrigada, pessoal, a quem tá seguindo a gente no @Papo de Gerações. Se você ainda não acompanha a gente nas redes sociais, acompanhe. Também Fernanda Camis. E Fernanda Camis. @Comunica Ana Lu. Siga-nos no YouTube, siga-nos no Spotify também, se você gosta do nosso podcast. Nos avalie com 5 estrelas, porque isso ajuda muito o Spotify a entregar o nosso conteúdo para o maior número de pessoas. Perfeitinho, é isso aí. Seguinte, meus amores. Bom, o tema de hoje, pra mim, eu tô achando legal que as sequências de temas que a gente tá fazendo, de maneira geral, eles estão casando muito. Então, se você ainda não viu os últimos temas, pode ser que você queira assistir, porque todos eles se conectam de uma maneira, né? Muito. E o tema de hoje mexe muito comigo. No episódio passado, a Fê se emocionou e tudo. E esse episódio sou eu que tô sensível. Eu estou uma fortaleza hoje, gente. Só que a Fê chorando é fofo. Eu chorando é altamente brega. Então, por favor, sem julgamentos. Treme o queixo, assim, é um negócio bem intenso. Nossa, o meu nariz fica gigante, triplica do tamanho, a minha cara fica amassadíssima. Refine-se. Ai, gente, refinamento o quê, meu amor? Eu não tenho capacidade de refinamento sentado no sofá tomando vinho ou batendo papo com as amigas, não dá. Ou dá. Não, vamos lá. Se você é Fernanda, dá. Não? Dá. Ah, tá bom. É isso, pessoal. O episódio de hoje é... E quando eu não sou a melhor da sala? Puta... não pode, já comecei com não refinada. Já começou. Ai, caramba, mas assim... Que teminha, meus amores, porque... eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de admitir que elas se comparam ou que elas têm momentos de inveja ou momentos de sentimentos ruins por outras pessoas, que na verdade muitas vezes está muito mais relacionado a você querer ter algo que aquela outra pessoa tem. E eu não sou assim. Na verdade, gente, eu vou pra minha terapia e eu sempre falo pra minha terapeuta assim: então, você tá preparada pra ver o pior de mim? Porque eu sempre falo pra ela como as coisas vêm na minha cabeça. E vamos ser honestos que as coisas como elas vêm na cabeça não vêm filtradas, elas não vêm bonitinhas e não vêm organizadas. E eu acho que levar as coisas cruas e nuas como elas são pra terapia é o meu jeito mais forte que eu tenho de humanizar quem eu sou e também animalizar as coisas que são animalizáveis em mim. Deixa eu fazer um parênteses agora. Não tem a ver com o podcast, mas é sobre o meu processo terapêutico, né? Porque a minha terapeuta também fala exatamente isso, que a gente tem que externalizar, você precisa falar, inclusive, sobre esses sentimentos quando eles são ruins e quando eles vêm ruins. Só que eu tenho muita dificuldade de verbalizar isso. Muita. Dá vergonha. Então, mas eu não verbalizo isso nem pra mim, assim, nem tomando banho. Eu não consigo falar em voz alta. Mas sabe o que eu tenho conseguido fazer? Escrever. Eu não escrevia. Agora eu tenho caderninho, agora eu posso dar caderninho, Moleskine de aniversário. Agora eu tenho um diário. Ai, Deus do céu. Eu adoro. Agora eu tenho um diário. E lá eu consigo escrever tudo do jeito que vem à minha cabeça, assim. Escrever eu consigo, mas falar, não. Eu entendo completamente isso que você está falando, porque quando você fala, você dá vida àquilo. E uma coisa muito interessante é que eu fiz um exercício essa semana, porque eu estava pensando... Eu estava tendo muitos sentimentos ruins. Eu tenho um psicólogo incrível, que é óbvio que na hora que eu preciso lembrar o nome eu esqueço, que ensinou um exercício de como, quando vem pensamentos ruins, você se livra deles. E
por incrível que pareça, o primeiro processo para você parar de ter pensamentos ruins sobre as coisas, e eu tô numa fase muito caótica, e os pensamentos ruins que vêm são pensamentos muito fortes, não é tipo coisa boba, é coisa tipo muito ruim. É você falar esses pensamentos. E aí primeiro você fala esses pensamentos, depois você fala pensamentos bons. Tá. E você fica jogando a sua mente nesse vai e volta por alguns minutos. Porque em algum momento é como se você criasse um mecanismo de controle, do tipo, eu controlo quando eu penso algo bom e eu controlo quando eu penso algo ruim. Parece bobo, parece tosco, o exercício envolve outras coisas também, mas eu achei muito bom, porque me deu aquela sensação de esvaziar o que eu tinha que esvaziar e tentar depois jogar o pensamento para o sentimento, o polo oposto do que eu estava me sentindo naquele momento. Estava sentindo naquele momento. E você sabe que eu tô numa fase que eu já não acho mais nada bobo, né? Porque tudo que eu sempre achei bobo tem caído por terra. Então agora, qualquer coisa, nossa, você precisa ficar de ponta cabeça. Eu falo, entendi. Vamos testar. Por que não? Vamos testar. Exato, porque, gente, tudo que eu sempre julguei, tá assim, ó. Mas tudo bem. Mas isso é muito legal. É parte do processo. E eu acho legal também, porque a pessoa que assistiu a gente no primeiro episódio vai acompanhar essas coisas caindo por terra. E isso é muito bonito. Bom, mas até aproveitando para puxar, assim, o porquê que a gente tá falando que quando eu não sou a melhor da sala, né? Isso de não ser o melhor nas coisas, isso de não ser o melhor. E aí, gente, não ser o melhor pode ser em tudo. Tipo, não ser o melhor filho, não ser o melhor profissional, não ser a mulher mais bonita, não ser a mulher mais inteligente. Eu acho que cabe em tantos roteiros isso, mas eu acho que isso de querer crescer achando que a gente tem que ser o melhor em tudo, o quanto isso não tá nessa mesma coisa que a gente vem falando nos últimos episódios da cultura de performance. E o quanto isso também não tem relação com o fato da gente achar que as coisas só têm valor quando elas são as melhores. Então, tipo assim, não interessa se eu sou melhor hoje do que eu fui ontem, mas se eu não sou a melhor da sala, então, por não ser a melhor, então não deve ter nenhum valor. Eu sou... Gente, eu queria tanto falar que não, mas eu sou muito assim comigo. Eu não sou assim com os outros. Eu consigo achar coisas simples nos outros incríveis, mas em mim, se não for o melhor do melhor do melhor, não tá bom. Por isso que eu acho que atualmente eu tenho sentido que nada tá bom. Exato, até porque a sua régua com você, ela é infinitamente maior do que com os outros. A régua que você coloca pra você, ela é praticamente inatingível, assim. Concordo. Você tá falando isso pra mim, Ana Luísa, ou pra mim? Pra você, Ana Luísa. Tá, que legal. Feedback ao vivo. Pra você, Ana Luísa, verdade. Porque, por exemplo, assim, a sua régua comigo, ela é extremamente maleável. Você acha tudo que eu faço lindo, eu acho. Né? E com você, não. Com você é um negócio assim, ó, que não dá. Você nunca vai conseguir superar a sua expectativa. Você nunca vai conseguir, nem superar, nem atingir, assim. Você nunca vai conseguir atingir a sua expectativa. Concordo. E é você que faz isso com você. Concordo plenamente, assim. E eu acho que chega num ponto que eu adoeço um pouco por isso. Adoeço não, um pouco não, muito. Porque eu tava falando sobre isso com a minha terapeuta, assim, e faz um tempo, que é onde me pega, que eu não acordo em paz, meu. Eu não acordo em paz de, tipo assim... Sabe, tipo, hoje eu só vou fazer, viver, e é isso, é o que dá, tá bom. Não, tipo, e é muito ruim você acordar sabendo que todo dia você vai arranjar alguma ou algumas coisas pra se martirizar por não ser boa o suficiente. E eu falo assim com muita honestidade, eu não estou exagerando, eu vou tentar não chorar a falar isso, mas não tem nenhum dia... nos últimos anos, em especial, desde que eu saí da faculdade, que eu não acorde já sendo crítica comigo sobre alguma coisa. Não existe. Tipo assim, eu já acordo pensando, caraca, tem 1000 coisas pra fazer. Nossa, sério, Ana Luísa, que você não vai dar conta de fazer? Ou tipo, sério, Ana Luísa, que esse foi o resultado? Você tava pensando em fazer um vídeo assim. E o vídeo não saiu exatamente como você queria. Puta, sério, Ana Luísa? E aí isso é péssimo, porque dá pra vocês imaginarem, nos últimos anos teve tanta coisa que aconteceu na minha vida... Tipo, de coisas, né, lançar música, projetos, ir pra TV, coisas assim. E
quantos desses dias especiais eu não consegui curtir de peito aberto, assim. Isso é péssimo. A minha terapeuta, porque eu saí da sessão de terapia hoje, pouquinho antes da gente vir para cá. E ela falou para mim que essa comparação, ela tá muito ligada à culpa. A culpa que a gente sente e que a gente carrega, né? Porque a gente, sei lá, determinou aquele estereótipo do melhor filho, então a gente precisa ser o melhor filho e aí a gente se culpa porque a gente não é. E aí a gente, no caso, quando você tem irmãos, você se compara com seus irmãos. Quando você colocou ali, você criou o estereótipo do melhor profissional e aí você se culpa porque você não é o melhor profissional, que na sua cabeça você deveria ser, e você se compara com as pessoas que você modela. Nossa. E que você... Isso é muito desgastante. Muito. Isso é uma estafa, assim, e de verdade, esse eu acho que é um dos primeiros caminhos ali pro burnout, que a gente sempre fala aqui, porque assim, é uma estafa mental e é um processo silencioso, porque a gente não sabe o que está acontecendo dentro da sua cabeça com seus divertidamente aí, assim, sabe? Sim, eu acho que é silencioso para quem está olhando de fora, mas é esse o ponto, assim, a grande questão para mim é essa sensação de acordar com os meus divertidamente gritando, mas gritando muito, assim, é um nível absurdo. E o pior, se os meus divertidamente estão gritando e eu tô aqui numa bagunça onde as outras pessoas estão, o divertidamente delas começa a gritar com o meu e eu surto e aí eu explodo, entendeu? Só que olha que engraçado, quando você fala assim, né, as pessoas não percebem isso, realmente a gente nunca vai conseguir perceber isso. Porque se a gente não tivesse essas conversas, eu diria que tá tudo ótimo. Você tem feito vídeos incríveis. Então, pra mim não tá. Né? Mas tá maravilhoso? Pra mim, entende? Sim. Pra quem vê, e provavelmente para todas as pessoas que estão à sua volta e estão vendo tudo isso. As coisas que você tem produzido, pra mim, estão ótimas. Então, pra mim tá tudo bem. Porque eu te vejo aqui, tá sempre arrumada, tá sempre bonita, tá sempre em ordem, tá cuidando da saúde, tá ok. Poxa, que exemplo, tá maravilhosa. Eu me comparo. Falo, nossa, eu queria ser como a Lu, sabe? Eu queria conseguir equilibrar todos os pratinhos, porque a gente não faz ideia do que tá acontecendo aí dentro. Assim como a gente não faz ideia do que tá acontecendo na cabeça de todas as pessoas. É a história que eu falei no episódio passado, quando você citou a flor. Sim. Né? Que assim, o processo de crescimento envolve dor. Exato. Mas a gente não acompanha, e aí depois que ela floresce, a gente vai lá e tira uma foto e fala, nossa, que flor linda, eu sempre quis essa foto. Né? Tipo, é a mesma coisa assim, quando a pessoa chega lá, chega aquele que fala, eu sempre soube que você ia conseguir, parabéns, eu sempre acreditei em você. Obrigada. Falar isso depois que a pessoa conquistou é fácil. Exato, e é o que acontece quando a gente olha a rede social, por exemplo. Muito, muito. Né? E isso que você falou de comparação, eu acho que é muito, muito real, assim, porque essa comparação gera uma inveja né, do outro, de querer ter o que o outro tem ou ser o que o outro é. Mas eu acho que inveja não é maldade. Muitas vezes a inveja é esse desejo que não é assumido. É do tipo assim, eu queria muito atingir aquilo que aquela pessoa atingiu, assim. E eu já me vi nessa situação e eu já conversei com amigas, e é muito bom poder falar que eu não sou a única e que isso é normal, de eu parar de seguir pessoas ou silenciar. E assim, gente, desde pessoas tipo, sei lá, Beyoncé, não é meu caso, eu sigo a Beyoncé, acompanho a Beyoncé, acho incrível. Mas tipo, desde alguém gigante, tipo ela, até uma pessoa, por exemplo, que é, sei lá, sua amiga de escola. E aí você fala, nossa, mas por que você silenciou, parou de seguir aquela pessoa? E às vezes não é, a pessoa não fez nada pra você, você não quer desejar nada de ruim pra ela. Mas ela te joga na cara, talvez, coisas que você não conseguiu ainda pra você. Ou então, no meu caso, eu tenho tido uma situação dessas de não estar me relacionando bem com uma pessoa. E aí eu me afastei dessa pessoa. Porque essa pessoa não é que ela é pra mim necessariamente algo que eu quero atingir, porque eu sinto que as coisas que essa pessoa tem, eu tenho condição de desenvolver também.
Mas é porque ela é, pra mim, as coisas que eu abandonei. E aí, toda vez que eu olho pra ela, me relembra tudo que eu fui. Então, toda a menina da grande corporação que eu era, a menina que sei lá, tinha um VR e um VA pra gastar no Pão de Açúcar, sabe? Uma coisa tosca, né? Mas, tipo assim, é ridículo, mas pequenas coisas me remetem a essa versão que eu tive que encaixotar pra tentar viver outras versões de Ana Luísa. Só que essas outras, e aí, que é o que eu falei na minha terapia hoje às 5 da manhã, na terapia eu falei pra Edi, só que o problema é que eu encaixotei essas coisas, e hoje eu tô vivendo uma versão que ainda não é a versão que eu esperava, porque a minha expectativa, como você mesma falou... Foi por isso que eu chorei tanto no episódio passado. Sim. Por causa dessa ficha, justamente porque quando você... São renúncias, né? São escolhas que a gente faz, e para cada escolha você tá renunciando a alguma coisa. E sobre a comparação, hoje eu acho que eu trouxe para mim, né, um estado de presença muito maior, assim. Eu percebo que eu me comparo o tempo todo. Por exemplo, hoje mesmo, assim, uma das primeiras coisas que eu falei na terapia foi: você já ouviu o 4º episódio do podcast? Aí ela fez: não, Fê, eu ainda não consegui escutar. E eu falei assim pra ela: não, porque eu falei pra você que eu tava bem, que eu não precisava de terapia. Eu chorei o episódio inteiro, foi um fiasco, foi uma catástrofe. E assim, aí ela fez: nossa, ela falou, eu vi que o tema era sobre verdades. Eu falei: então, e a gente tava falando de verdades, e a Lu com 26 anos sabe a verdade dela, e eu com 43 não sei. Eu não sei não. E aí aí já foi a primeira comparação da sessão. Aí vieram outras ao longo da sessão, né? E aí ela falou: então vamos recapitular agora. Você começou com a primeira comparação do dia, que foi ela com 26 anos já sabe, você com 43 ainda não. Então, assim, só que esse estado de presença me faz olhar isso com bons olhos e entender que é um processo. Sim. E hoje eu já consigo perceber até que, por exemplo, assim, a rede social é uma parte, né, do todo, é um fragmento ali, muito pequenininho do todo. Sim. Que mostra pra gente, que aparece. Então, isso eu já não sofro hoje. Mas eu comecei a pensar, e vou até aqui expor uma coisa feia de mim. Ai... Eu não tô te julgando porque eu acabei de falar que eu já senti inveja. Obrigada! Não, mas sabe o que eu percebi? Que na minha época de colégio, principalmente, a gente não tinha rede social, né? Sim. Não tinha absolutamente nada disso. Não a tinha rede social eram cartas, eles enviavam cartas Era tudo escrito naquela... Qual é o nome daquele negócio? Nas pedras, não. Não, nem nas pedras. Eu ia falar daquela datilografia. Ai, que horror. De empurra pro outro lado, né? Máquina de escrever. Ah, tá, foi mal. Vai, continua. Gente, não. Não tinham smartphones, não tinha nada disso. Mas eu percebi que eu tinha um comportamento recorrente, que era o comportamento do ataque. Então, por exemplo, quando alguém performava melhor do que eu atacava. Mas, cara, você não é a única. Eu, francamente, vejo muita gente, inclusive vejo às vezes a gente fazer isso mesmo depois de adulto. Tipo assim, porque o ataque não precisa ser violento. E ele pode... é a melhor defesa, né? O ataque, ele pode vir do tipo, você desmereceu o que a pessoa fez. Era isso que eu fazia. Então, eu vou dar um exemplo assim, a pessoa fez um baita trabalho e você... por exemplo, no seu caso, que é micropigmentadora, a pessoa fez uma baita micropigmentação, você fala, mas tem um fiozinho ali que tá meio fora... realmente, ela é boa em micropigmentação, mas talvez ela não seja tão boa se autodivulgando. Eu faço isso, às vezes, também sem querer. Tipo, inconscientemente. Eu percebi que eu fiz muito isso na época do colégio. Eu já fiz também. E assim, fazia isso em rodas de amigos. E, gente, eu não queria falar, mas vou ter que falar. Só que às vezes, eu não sei você, mas eu faço às vezes isso na minha cabeça. Eu não faço isso às vezes, não necessariamente. Hoje eu acho mais madura, eu não faço isso pra pessoa, mas às vezes na minha cabeça. E aí eu, na minha cabeça, tenho que falar: não, Ana Luísa, cala a boca. Tipo, para, essa pessoa fez incrível. Aprende com ela. Tá, mas assim. Eu vou falar uma coisa muito feia sobre mim. Gente, por favor, não me julguem. Gente, a Fernanda, ela é muito santa. Vamos lá. Isso veio... Não, mas é porque, assim, isso veio à luz agora, especialmente porque se fala tanto disso, né? Mas se perdoe, né? Você era uma menina. Eu fazia bullying. Falei. Ai, meu Deus. Eu sofri bullying. Gente, vamos cancelar o podcast. Acabou tudo agora. Eu fazia. Mas isso é muito comum.
Posso falar a verdade? Porque era a minha forma de... Hoje eu analiso que era a minha forma de dizer que na realidade eu era insegura. Sim, mas eu não acho... Eu acho péssimo, né? Não acho que a gente tem que passar pano pro bullying. Mas acho que na sua época não tinha esse debate que nem tem hoje. Não existia nada disso, gente. Nós somos realmente sobreviventes. Eu já te mandei vários vídeos da minha época. Assim. Muito. Nós somos muito sobreviventes. Porque eu fazia, mas eu também sofria, tá, gente? Especialmente porque eu usei aparelho. Mas eu penso que hoje na minha época... prendia na cabeça. Ai, meu Deus, você usou aquilo? Usei. Achava que era só Katy Perry, gente. Mas deixa eu falar, eu acho que tem gente que também passou pela situação de fazer bullying ou ser conivente, por exemplo. Na minha escola eu sofri bullying. Eu não acho que eu era aplicadora de bullying, mas eu acho que teve momentos em que eu deveria ter intervido para que alguma pessoa não sofresse e eu não consegui fazer porque eu tava com medo de eu sofrer mais bullying ainda do que eu já sofria. Então, tipo, é muito triste isso, mas eu acho que é muito interessante como as próprias crianças demonstram um reflexo de coisas que depois começam a ocorrer na vida adulta, né? Como adultos que entram num mercado de trabalho e tentam sabotar o trabalho de outras pessoas, ou essa coisa de você ver uma mulher linda na rede social e precisar achar um defeito do tipo assim, pô, a mulher tá linda, sarada, trincada, gostosa, aí você viu uma celulite e fala, né? Nossa, e essa celulite aí, hein? E sabe o que é mais engraçado? Que isso não é uma coisa que a gente faz só com pessoas que a gente quer se parecer, mas tem muita gente que faz, por exemplo, homens que fazem isso com mulheres que eles queriam ter. Eu, por exemplo, já passei por várias situações na academia de homens que deram em cima de mim, eu dei uma negativa e o cara meio que me refutar de alguma maneira. Então, por exemplo, o cara chegar e falar assim, nossa, essa cor do conjunto, olha isso, essa cor do conjunto que você escolheu não tá bonito em você. Você conhece colorimetria? Ah, mentira. Por Deus. Eu falei assim, meu amor, eu tô maravilhosa. Tipo assim, e pensa, primeiro dia meu usando aquele conjunto. Sabe quando você usa conjunto e que dizem que é que nem pré-treino, né? Te dá uma energia extra. Ai, para. Juro. E aí, tipo, aí você vai ver, tipo, um cara super mais velho que eu. Obviamente, tipo, já sacando que nunca teria nada comigo. Só que ele precisou falar isso pra... E eu penso assim, tipo, a comparação, ela inclusive, ela ocorre quando você sente que uma pessoa, ela é inatingível pra você. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante, porque o inatingível, ele vem também da idealização que a gente tem das pessoas. Porque aí, né, até te dando um alívio pra você que se compara muito com os outros, que é impossível todo mundo ser perfeito, e eu vejo que como essa coisa da performance pega muita gente, eu até comentei com a Fê outro dia, né, tipo, que pra mim foi muito aliviante ouvir da Manu City, que, né, é um clássico exemplo de performance, e eu admiro muito ela, sigo ela admirando ela, eu entendo que tem pessoas que não admiram e que tem várias questões com ela, como eu já falei em outro episódio, mas eu admiro ela porque, tipo, ela tem uma rotina muito parecida com a rotina que eu tenho em algumas instâncias e em outras que eu gostaria de ter. Tipo, eu gostaria de dormir 8 da noite todo dia. Meu sonho de princesa. Mas, tipo assim, foi muito interessante. Tá quase na hora já de você dormir. Já tá quase... Gente, é 7h09, tá na hora de dormir. Mas foi muito interessante ouvir da Manu o dia que ela falou assim, eu não performei como eu gostaria numa corrida. Porque foi o momento que ela me deu assim... Ufa, ela não é uma máquina. Ela é um ser humano, ela não é um alien. E aí, quando eu ouvi que ela era um ser humano e não uma máquina, isso tira... você pode até, obviamente, se comparar, mas tira o peso de uma comparação negativa. Coloca você numa comparação justa. Tipo, porque você... É óbvio que... E esse é o ponto, esse é o foda da comparação. Toda comparação é injusta porque você, ao se comparar, está partindo do pressuposto de que as realidades da outra pessoa são as mesmas que a sua. E não há possibilidade de qualquer ser humano, seja essa pessoa inclusive seu irmão gêmeo, viver as mesmas coisas que você. Aliás, para não dizer que não há essa possibilidade, tem gêmeos siameses que nascem grudados e ainda assim cada um tem sua personalidade. Ou seja, a gente tem a convicção de que cada história é única. E isso deveria ser o legal. Só que muitas vezes isso vira essa autopunição. Hoje eu consigo, porque justamente por estar nesse estado de presença,
Eu sinto que eu consigo ressignificar as coisas e olhar por um viés mais positivo. Então, assim, eu me comparo, mas o que eu posso modelar? O que essa pessoa faz que eu não faço? Às vezes, eu ainda sinto que eu fico me punindo no sentido de, é óbvio que ela tem mais resultado do que eu, ela é muito mais fazedora do que eu. Eu ainda fico nesse... Mas eu tô tentando me corrigir nisso, Eu acho que pra você, eu acho que você vai concordar comigo. As coisas que talvez a gente mais compare no profissional. Tipo, eu não me... Tipo assim, eu sofro mais se alguém falar pra mim, nossa, você é incompetente, do que se alguém falar pra mim que eu sou feia. Tipo, Sim. com certeza. Ou tipo, se alguém virar porque eu pra não mim me e falar acho assim, ai, nossa, eu sou... Meu pai falou que eu sou linda, eu acredito. Ou mesmo se alguém... Não, mas por exemplo, pronto. vou dar um exemplo. Uma coisa que eu tenho insegurança, que eu acho que toda mulher tem. Celulite é uma coisa que eu tenho insegurança, né? Talvez não seja astronômico, que nem uma pessoa que que não malha que nem eu, né? Porque eu malho, então isso ajuda. Mas assim, é uma coisa que hoje, se uma pessoa X vier falar, vai me incomodar. Mas entre ela falar isso pra mim, ela falar da minha inteligência, ou ela falar... Então, assim, eu acho que é muito... Essa comparação, o pior lugar é onde você pesa. Por exemplo, uma pessoa que já teve algum distúrbio alimentar, se alguém falar do corpo dela, com certeza vai pesar mais do que talvez se falar de alguma questão do tipo, você é uma filha ruim. Entendeu? Ou, hoje, por exemplo, eu não gostaria de ouvir que eu sou uma filha ruim. Mas eu sinto que se eu ouvir que eu sou uma filha ruim, por mais que eu sofra, e às vezes eu fique tipo, será que eu sou mesmo? Dentro de mim, eu sei que eu faço terapia pra... saber que, tipo, sempre os filhos e os pais vão ser vistos, entre aspas, como ruim, porque nunca a gente, como filho, vai suprir 100% pai, e nunca o pai vai suprir 100% filho. Eu falo muito sobre isso na minha terapia, do tipo, a gente sempre vai sentir que tem algumas coisas ruins nos nossos pais, e a gente sempre vai sentir que a gente, como filho, tá falhando em algo. E o vice-versa, porque a gente sempre vai se pegar... pensando que a gente podia ser mais para as pessoas que a gente ama. Só que no fundo, se a gente for olhar, tá todo mundo só tentando viver a própria vida. Então, por exemplo, se alguém virar e falar assim, nossa, Ana Luísa, você é a pior filha do mundo. Por mais que eu acho que eu fale muito, eu duvido que eu sou a pior filha do mundo, entendeu? É diferente. Eu acho que isso só mexeria muito comigo se viesse dos meus pais. Mas eu acho que mesmo um pai e uma mãe pode acabar falando isso da boca pra fora. Mas aí eu acho que hoje eu não conseguiria não se abalar com isso. Não, nem um pouco. Nossa, eu ia ficar Mal. Muito. Se houvesse ainda mais assim, se houvesse isso assim, né? Essa verbalização. Eles nunca disseram isso, tá, gente? Às Não, vezes eu acho que eles pensam. Falar que você é a pior filha do mundo, acho que é muito pesado. Acho que um pai pra Às falar vezes isso, eu ele tem acho que que estar eles muito... pensam, mas- Acho que o pai tem que estar muito possessivo pra falar um negócio dele. Mas muito... seria um negócio que... Anyway, mas eu acho que deu pra entender, né? Que em setores da vida que a gente pesa mais, obviamente que a gente sofre mais. E eu acho que tem uma coisa que pega muito também, tipo assim, o medo de ser mediano. Porque às vezes você... De ser medíocre mesmo, Exato. né? Porque é essa palavra que pega a gente. Nossa, eu cresci a minha infância inteira ouvindo a seguinte frase dos meus pais. Seja fora da média, sente na frente. Seja fora da média, sente na frente. E hoje eu percebo que eu, como criança, não tinha noção do que era ser fora da média. Pra mim, gente, ser fora da média era ser o melhor ou estar entre os melhores alunos da turma. E eu fui... Nossa, aí você tava com vergonha de falar do bullying, eu tô com vergonha de falar o que eu vou falar. Eu era aluna, as minhas amigas, a Carol e a Amanda vão lembrar muito disso, velho. Sei lá, se eu tirava uma nota que não era total e eu não gostava, tipo, não é que eu tinha ido mal, não é que eu não ia passar, não é que eu tinha me desempenhado mal, mas vamos supor, de 10 eu tinha tirado 8,5. Eu amassava a prova na frente do professor e jogava no lixo. Já aconteceu de eu fazer isso umas 2 vezes. Ou eu chorava. E os professores gostavam muito de mim. Então, eles sabiam que era eu no meu surto psicótico, de tipo... Juro por Deus, que vergonha de falar isso. Mas eles ficavam tipo assim... Menina,
relaxa, tipo, você fez seu melhor, você passou, todo mundo sabe que Nossa, você estuda, era me dedicada. chocou porque eu acho que eu sou da época que fazer isso era desrespeito com o professor. Isso era, óbvio que isso é um desrespeito com o professor. Pra mim isso também é um desrespeito, Tá. só que eu amassava de raiva de mim e não do Sim. professor. Eu senti que eu tava fracassando com o professor. Eu sentia que eu precisava honrar os meus professores e eu amassava e chorava pedindo desculpa. Tipo, nossa, eu sou uma péssima aluna, né, professora? Tipo, desculpa, nossa, que saco. O que eu fiz de errado? Estudei, Nossa, estudei, muito estudei. engraçado, né? Como as crenças, elas são interiorizadas, né? E como isso pesa. Muito! Porque hoje, talvez na época, talvez não, com certeza, na época você não fazia ideia de que era porque você tinha que ser acima da média e sentar na frente, né? Não fazia ideia, não fazia ideia. Tipo, meu pai e minha mãe nunca checaram um boletim meu, Fê. Eu tinha que ir mostrar o boletim pra minha mãe e pro meu pai verem. Não tinha isso. O que eu sabia era que se eu não passasse na escola, eu iria ser colocada em escola pública. Então isso sempre foi uma questão. E como eu sabia que as escolas particulares eram melhores que as públicas, eu fazia muito. Eu e as minhas irmãs sempre fizemos muita questão de estudar. E como eu via que eu tinha que ser acima da média, e pra mim ser acima da média não era tipo fazer o meu melhor. Não era isso que soava pra mim. Ser acima da média era estar nas top notas da turma. Eu ficava desesperada pela aprovação dos meus professores. E eu sei, eu acho que por isso que eu sempre fui, pelo menos na época da escola, na época da faculdade não, gente, na época da faculdade não fiz nada disso, pelo amor de Deus, mas na época da escola, eu era apaixonada pelos meus professores. Porque, como meus pais estavam o dia inteiro trabalhando, os adultos que eu queria impressionar eram os meus professores. Então, na hora que eu reprovava ou que eu não ia bem em algo, eu pegava... se eu não amassava a prova, realmente, assim, que eu me lembro que eu amassei a prova, acho que foram umas 2, 3 vezes, mas eu pegava e nitidamente a minha cara fechava e eu não conseguia olhar mais pro professor de vergonha, de culpa, de raiva de mim mesma. E eu era muito apaixonada, assim, pelos meus professores no sentido de entender que eles estavam ali, na minha cabeça, eles estavam ali para me tornar um ser humano melhor e acima da média. Então, cara, eu né, até desculpa aí, Fê, te amo, Fê. A Fê gosta muito de mim até hoje, apesar... acho que as provas que eu amassei foram as dela, porque ela era a professora que eu mais gostava, então ela era a professora que eu mais queria honrar. E eu sentia que eu não estava sendo potente o suficiente para honrar ela. Não era... E eu não entendia que, na verdade, era essa coisa da menina que queria honrar os pais. E eu ouvia sempre que a história dos meus pais foi uma história muito difícil, que eles saíram de uma situação completamente, né, de estar na roça, viver com muito pouco para ter uma realidade incrível em São Paulo, que é uma cidade global. Então, tipo assim, dá para você imaginar que na minha cabeça, eu... não podia fracassar, porque eu não podia desonrar. Sim, porque é um legado, né? É o legado dos meus pais. E o mais louco de tudo foi quando a coordenação chamou meus pais, tem essa turma também, para perguntar se meus pais me maltratavam, tipo, no sentido de, tipo, cobrar, de, Gente. tipo, se eles meio que, tipo, eram muito duros comigo em casa. Imagina E como eu falei, meus pais nunca pediram para ver um boletim meu. Os meus pais simplesmente, eles pediam que eu passasse, senão eu iria para a escola pública, e eles falavam essa frase: por favor, esteja acima da média, sente na frente, levante a mão para perguntar. Eram essas frases, era o combo. E esse combo fez os meus professores falarem: gente, essa menina está maluca, tipo assim, porque eles viam que eu me esforçava, eles viam que eu queria ser uma boa aluna, eles viam que eu gostava deles, eu não queria maltratar professor nenhum, mas que chegava na hora da prova, eu tinha ansiedades muito loucas, eu surtava com conteúdos que eu sabia, eu tinha vergonha porque eu não tinha conseguido uma nota boa, e aí o meu coordenador me chamou para me dar um livro chamado Como Não Fazer Tempestade em Copo d'Água. Adivinha, eu ainda não aprendi. E aí, quando o meu coordenador me chamou para fazer isso, aí eles também chamaram meus pais para perguntar isso. E aí meu pai e minha mãe olharam para mim, tipo, eu lembro dos meus pais descendo na hora do recreio, para o parquinho, e falaram: filha, a gente
cobra muito de você, porque para eles que nunca perguntavam se eu tirava 7, 10, 8, quanto eu tirava em matemática, eles não achavam que eles estavam me pressionando e gerando essa situação. Então, quando o coordenador chamou eles preocupado com a Ana Luísa estar sendo muito exigida em casa e talvez sendo tratada de um jeito que não era o adequado de um pai se tratar um filho, meus pais ficaram completamente assustados. Tipo assim, pô, não tinha razão. Diferente de amigas minhas que tinham pais que, tipo, todos os dias checavam se ela tinha feito dever de casa. Todos os dias checavam. Eu não tive isso, eu não vivi isso. Só que a cobrança vinha desse mantra de que eu tinha que estar acima. Porque era uma autocobrança. Muito. Né? Muito. Não vinha nem da parte dele mais, era uma autocobrança, porque você interiorizou isso. Eu aprendi. Eu fui educada. E digo mais, assim, era muito constrangedor pra mim ir pro salão e saber que esse mantra não vinha só dos meus pais, vinha das clientes. As clientes deixavam claro pra mim, uma criança tipo de 8 anos, 7 anos, 9, que eu tinha que honrar a história dos meus pais. Elas deixavam isso muito claro, muito escancarado. E aí, cara, eu acho que isso explica eu ter a vergonha de chegar numa situação de virar para uma professora e falar, eu falhei com você. Amassar a prova e jogar no lixo. Falando assim, eu não entreguei o que eu devia ter entregue. E aí, essa sensação que talvez permanece em mim até hoje. Quando você se cobre, quando você acha que nada tá bom, quando você acha que tem sempre alguém fazendo melhor do que você e que, né? Enfim, pessoal, né? É por isso que está solteira. É por isso que está maluca. Enfim. E aí, eu acho que falando até um pouco dessas perspectivas, mas aí mais direcionado à geração, eu acho que a gente pode dizer que enquanto o millennial ele quer dar conta de tudo em silêncio, a minha geração, ela se expressa mais, né? Então, assim, vocês querem dar conta de tudo, mas não necessariamente vocês precisam postar isso. A minha geração, ela quer dar conta de tudo e ela precisa de uma aprovação imediata. Isso vem de postar o tá pago, isso vem de postar até o momento de descanso, a meditação, a aesthetic, a leitura com a vela aromática. Adoro, como eu falei pra Fê várias vezes, adoro viver o aesthetic e idealizar a vida que eu vivo, adoro. Mas até onde isso é por mim, até onde isso é pelos outros, né? Acho que essa é a grande pergunta que a gente precisa se fazer, né? Até onde isso é por mim e até onde isso é pelos outros. Eu acho que essa questão das postagens e das coisas, assim... Será que ela não é sempre pelos outros? Será que alguém tem essa coisa de, não, eu realmente posto pra mim, eu realmente faço pra mim? Nossa, Fê, isso que você tá falando, eu acho... Porque, assim, ó, por exemplo, hoje, eu considero que eu faço pra mim, mas assim, é pro meu negócio. Ah, sim, então, concordo. Assim, sempre você tá envolvendo o outro. Assim, porque eu preciso ser visto por aquela pessoa que eu quero atingir, seja minha cliente, seja minha futura aluna, minha futura mentorada, seja... Então, assim... E a sua futura mentorada vai fazer porque ela tem outra pessoa que ela quer atingir. Exato. Olha como vai virando tipo um dominó, sabe? Isso que você tá falando... Nossa, eu achei muito esperto isso que você falou, né? Porque eu assumidamente faço pelos outros. Porque como eu trabalho com arte... E uma das coisas que eu mais escuto da galera que trabalha com música é quem não é visto não é lembrado, né? E infelizmente isso é muito verdade. Tem muitos dias que eu não quero postar, que eu não quero falar nada. Tipo, hoje é um dia que eu ainda não postei nada desde manhã porque eu não estou com força emocional. A Fê sabe disso, né? Que eu estou emocionalmente abalada. E aí, tipo assim, eu tô pensando o dia inteiro qual vai ser o conteúdo que eu vou postar hoje, porque estou sentindo, assim, minhas forças irem embora. Tipo, eu tô sentindo que eu tô sem força pra fazer isso. E aí, tipo, imediatamente me dá um surto. Tipo assim, nossa, quem não é visto não é lembrado, hein, Ana Luísa? Então eu sinto que eu faço muito pelos outros. E sabe por que eu sinto que eu faço muito pelos outros, Fê?
Porque também, se não fosse pelos outros, você não ia escolher ângulo. Você só ia fazer a foto. Tipo assim, eu me aceito fazendo uma foto sentado na privada. Eu não vou fazer isso pros outros. Então, assim, se eu tô escolhendo melhor ângulo, melhor luz, nananana, eu não acho que é pra mim. Agora, porque se fosse pra mim, eu faria foto, e coisa que eu faço às vezes, né? Por exemplo, às vezes eu tiro fotos dos meus cachorros, eu tiro fotos de situações corriqueiras que eu não vou postar, mas que pra mim eu fico, nossa, futuramente eu quero olhar isso e rir dessa cena, dessa situação. Isso é pra mim, isso eu vejo que é pra mim. Agora, muitas das coisas, eu acho que é pros outros, sim. E tipo, principalmente em alguns momentos, por exemplo, você tá numa baita festa ou você tá numa viagem incrível. E aí, algumas coisas você quer registrar pra você. Mas quando você começa a fazer um vlog, que nem aquela situação que a gente tinha conversado, decidi que farei um vlog da minha viagem, acho que já não sei se começa a ser pra você ou pro outro. A menos que você não poste, a menos que você faça um vlog pra mostrar pro seu filho um dia. Não. E ainda assim é pro outro, que é o seu filho. Mas eu acho que, por exemplo, no meu caso, né, hoje, tenho 2 contas do Instagram. A conta do Fernanda Camis Beauty, que é onde eu divulgo o meu trabalho, que é a que eu faço ali, divulgo para cliente, divulgo para aluna, para mentorada, e o Fernanda Camis, que é o que eu uso hoje para falar do podcast. Esse eu acho que é mais para mim, assim, que eu só vou lá quando eu quero, eu só posto um negocinho quando eu quero eu apareço, falo um pouquinho com vocês, como eu fiz essa semana, e esse eu acho que é mais para mim. Agora, o beauty, eu entendo que é uma extensão do meu trabalho. Então, quando eu entendo que ela é uma extensão do meu trabalho, eu faço apesar de. Porque assim, hoje, você tá xoxa, capenga, manca, mas você não tá trabalhando? Você não tá aqui? Sim. Então, é isso, porque eu também fico xoxa, capenga, manca, mas eu tenho que fazer, apesar de, porque eu encaro assim, é uma extensão do meu trabalho. Eu também encaro dessa maneira, mas eu também acho que no meu caso, como é arte, eu acho que também a arte ela é subjetiva e eu acredito que ela passa uma verdade, uma energia. Então, eu acho que até certo ponto faz sentido, mas tem um ponto onde eu também posso não estar sendo genuína com o público, e aí não faz sentido, porque não é pra isso que ela se propõe. Sim, entendi. Mas, por exemplo, no meu caso, eu sempre acabo, eu também, todos os dias, é muito raro realmente os dias que eu não posto. E eu percebo que você também, é muito raro os dias que eu não te vejo postar alguma coisa. Tanto que eu falo, nossa, hoje a Fê não postou. Tipo assim, eu sei. Eu lembro que faz umas 2, 3 semanas que eu teve um dia que eu não sei se você estava indo fazer alguma coisa da Oli, se era alguma coisa, você estava com os amigos, mas eu falei, nossa, a Fê ainda não postou nada hoje. E eu percebi. Porque, eu não sei depois se você postou naquele dia mais tarde, né? Mas porque eu já entendi que você é uma pessoa que também leva a sua rede social, Instagram, como algo profissional. E da mesma forma que eu, e mesmo que a gente dê também vazões para coisas pessoais. Eu dou mais vazão para a vida pessoal do que você, mas porque o meu setor permite muita vazão para a vida pessoal. Você acha? Eu acho que eu acho que eu exponho tanto minha mas, vida pessoal. por exemplo, duvido que você vai postar uma foto sua de biquíni no Fernanda Camis. Eu vou postar no meu, porque a arte permite mais esse espaço. Tá. Até porque eu já não uso mais biquíni, tá? Depois de uma certa idade, você passa pro maiô e pronto, acabou, é um caminho sem volta. E o TikTok, pra mim, é um pouco essa rede mais solta. Eu mostro muito o meu lado profissional lá, mas gente, eu posto tudo em mim. Eu falo qualquer besteira. Ainda não me pegou, ele precisa me pegar. Principalmente porque quando eu penso... Aí isso me dá até uma certa ansiedade. Pensar que, tipo, meu Deus do céu, eu já tenho que estar produzindo no TikTok porque ela vai ser a próxima rede do hype e eu tô perdendo. Mas eu acho muito engraçado isso, porque, tipo assim, por exemplo, você posta um carrossel no Instagram e você não posta no TikTok, você tem que postar na mesma hora, entendeu? Porque às vezes o mesmo conteúdo não é igual, não é o mesmo público, mas pelo menos você tá, tipo, se jogando, se obrigando a estar lá pra isso. Então, eu não faço isso, não faço. Mas eu não te culpo, porque, por exemplo, uma rede que nunca me pegou, Twitter. Também não. Pô, também não. E assim, eu queria muito que me pegasse, porque, tipo, geralmente as pessoas que estão no Twitter, elas sabem das coisas antes. Aí eu fico... Que agora é X, pé da vida, o Twitter é X. que é o X.
Eu fico muito brava, eu fico como assim? Eles sabem das coisas antes Assim de como mim. o Threads agora, do Insta também. Não, mas aí né? o Threads pra mim não deu certo. Sei lá, acho que a ideia era fazer um Twitter, né? Mas também não me pega, não. Eu acho que eu tô em todas elas, gente, mas eu produzo mesmo pro Instagram. Eu também. E o que eu acesso o tempo todo e o que me faz... Na verdade, pra mim, Instagram e TikTok são o que me faz me comparar, tudo, o grande vilão da minha vida é o Instagram. Eu acho que o Instagram me faz me comparar mais que o TikTok. É o herói e o vilão. O TikTok. Ele não é tão ruim assim. Então, pra mim, o Instagram ele é mais um catálogo da vida das pessoas. Será e o que é por isso TikTok que eu é fico tão... stories gravado e registrado e postado, na minha visão. Só que às vezes o TikTok também gera esse mesmo ambiente de comparação, porque eu acho que nasceu muito no TikTok essa coisa da performance. Nasceu muito, assim. Porque o TikTok foi um lugar onde as pessoas começaram a mostrar muito do dia a dia delas de uma maneira muito despretensiosa. E não é tipo um stories que morre daqui 24 horas. É um negócio que fica. E aí, tipo, é muito nítido como muitos influenciadores de health style e de formas de viver nasceram de lá, assim. E como é um negócio muito que o brasileiro pegou muito dos americanos. Porque os americanos têm essa coisa do smooth, saudável, green de manhã, do conjunto bege, do headphone da JBL. Nossa, mas acho que é uma parcela muito pequena dos americanos, não é, gente? Porque, assim, a grande maioria tá comendo não, eles comem muita porcaria, mas logo cedo. Assim. Mas é que eles são bons marqueteiros, digamos. Né? Mas eu digo assim, é muito interessante como o health style das meninas brasileiras, hoje das influências brasileiras, é uma coisa que vem muito da influência americana fitness, né? Óbvio, nem toda americana é fitness, mas também nem todo brasileiro é fitness. Mas eu sinto que a mulher brasileira fitness se pauta muito no lifestyle da americana. E cabe dizer que os americanos, eles têm essa coisa de, né, sei lá, das roupas cor creme, da coisa da Pantone Mocha Mousse, que é marrom. É impressionante como a gente realmente... O brasileiro importa umas coisas, né? Porque assim, se a gente fosse realmente falar da mulher brasileira como eu imagino a mulher tropical, é vermelha, verde, amarelo, né? E não que a gente não tenha isso, mas eu vejo como a gente é muito bom em importar os tons pastéis, até o rosa. O rosa agora do ano é o rosa bebê, o azul do ano é o azul bebê, o amarelo do ano é o amarelo manteiga. Ou seja, cara, é uma coisa muito importada dos americanos mesmo. E inclusive essa talvez dinâmica. Talvez porque a gente também se compare. Até com os americanos, cara. Fala sério, cara. Dá um dia de paz. Mas eu acho que é isso, assim. Até encerrando, Fê, puxando pro fim, eu queria que você me falasse, a pergunta é, quando foi a última vez que você sentiu menos, assim, que você falou assim, nossa... alguns minutos atrás, assim, tipo... gente, tem que ser verdadeiro, né? Alguns minutos atrás, assim, porque eu olhei e falei, meu Deus, ainda não postei o conteúdo de hoje, como assim? Eu não vou postar nada, eu preciso fazer alguma coisa, não sei o que, né? Tá vendo? As pessoas são mais fazedoras do que eu, por isso que elas são mais eu não tô fazedora hoje. Eu abri mão de fazer todos os conteúdos eu fiz. Hoje. Um pouquinho antes da gente entrar aqui, eu fiz. Não, eu não fiz, eu não... É isso, obrigada. Então, pronto. Foi hoje alguns minutinhos atrás. E você? Agora. Se comparou comigo. Que fez o conteúdo e eu não. Ai, gente. Que saco, cara. Eu vou chorar. Eu não vou chorar, não vou dar o gostinho. Não. Vocês ainda não vão ganhar o gostinho de ver meu nariz inchado. Enfim. Gente, eu achei uma frase que eu achei que, bom, pode ser legal para encerrar o episódio, que é do Carl Rogers. Eu não conheço muito da história dele, tá? Então, desculpa caso aí alguém não goste dele por razões religiosas, políticas, futebolísticas ou anyways. Mas, enfim. Curioso como quando me aceito como sou, então posso mudar. Talvez a grande questão por trás de toda essa comparação e toda essa sensação
de precisar ser o melhor da sala, esteja no fundo da gente, não. Aceitar como a gente é e quem a gente é, porque se a gente aceitar quem a gente não vai precisar se forçar e deslocar para ser algo tão rápido, né? Porque você pode mudar, mas você vai mudar gradualmente, de maneira possível, factível e leve, eu acho. Sim, eu acho que fecha bem o nosso episódio, porque é exatamente isso mesmo, é a questão do autoconhecimento, né? Quanto mais a gente se conhece, eu acho que mais a gente vem para esse estado de presença e sai muito da expectativa, sai da projeção. E aí você vai achar o seu jeito melhor de ser e não o jeito que você olha pro outro e fala, aquele é o jeito melhor de ser. Concordo. É isso, meus amores, sigam a gente na rede social Papo de Gerações. No Spotify, Papo de Gerações, no YouTube também estamos Papo de Gerações. Vocês podem me encontrar no Fernanda Camis, falando um pouquinho sobre dia a dia, às vezes sem falar nada, porque... E se você ficou até o final desse episódio, coloca um emoticon daquele Sabe da Paz, que é as duas mãozinhas juntas, pra saber que estou nas suas orações. E também... Estamos, gente, estamos. E também pra gente saber a galera que tá interagindo. É isso, um grande beijo. Muito obrigada. Tchau. Até a próxima.